irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Irmãos, nós estamos aqui nesse mês pregando sobre esse livro, que é o livro de Tiago. Semana passada eu estive ausente na igreja, eu estava em Pernambuco, pregando numa conferência da PECOM e, pela manhã, Rafael pregou aqui. Rafael não, quase pastor Rafael, né? Isso aí, quase pastor Rafael. Falta pouco. Esteve pregando aqui em Tiago, capítulo 3, e à noite o presbítero Marcus seguiu, deu prosseguimento, fechando o capítulo 3. E hoje, manhã e noite, nós vamos pregar aqui sobre Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler nesse momento essa primeira parte, os versículos de 1 a 10. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, que diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, que guerreiam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exultará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só, e aí a palavra legislador agora está com letra maiúscula, ok? Um só é legislador, juiz também, olha aí. E juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas a teu próximo? A gente viveu essa semana, uma semana de algumas polêmicas sendo levantadas aí no cenário nacional. Uma delas falando sobre a questão da legalização do aborto. Um tema que para nós é muito caro, uma vez que nós entendemos que a vida, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus. Ao Senhor compete dar a vida e tirar a vida. E aí é interessante porque eu fui ler e pesquisar mais a respeito desse assunto, tal, ver o que estavam falando de ambos os lados, tal, porque aí que está a grande questão. Às vezes, quando a gente ouve um assunto polêmico assim, a gente tende a ouvir
aquelas pessoas que nós concordamos, mas às vezes é importante você ouvir aquelas pessoas que discordam de você, para que você possa entender os pilares do discurso dessa pessoa e ter um embasamento ainda maior, mais subsídios para você poder confrontar isso. E foi muito interessante porque eu me deparei com um pastor defendendo o aborto. Isso aí. Um pastor defendendo o aborto. Eu falei assim, não. Como assim? E aí eu fui ouvir. E a palavra desse pastor é o seguinte: olha, o aborto é uma questão de saúde pública, falava ele. E o aborto é uma realidade, dizia ele. Por isso, nós não vamos conseguir impedir o aborto, segundo ele. E a palavra dele é: já que nós não vamos conseguir frear o aborto, vamos legalizar o aborto, para que essas mulheres possam, então, ter condições saudáveis de realizar o aborto. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E o que me chama a atenção é o ponto de partida de uma tese como essa. Por quê, irmãos e irmãs? Se nós tivermos, e se nós formos pautar a nossa vida, se o ponto de partida da nossa vida for o erro, o que será de nós? E aí eu me lembro que há tempos atrás, há mais ou menos uns 3 meses, nós começamos aqui no culto de terça-feira um estudo sobre o Sermão do Monte. E aí, olha que interessante, porque o Sermão do Monte é um sermão em que Jesus, ele fala sobre os valores do reino de Deus. O crente em Cristo Jesus, um cidadão dos céus, ele tem valores diferentes. Como vive um cidadão dos céus? Como vive um filho de Deus? Quais são os pressupostos de um filho de Deus? E é interessante porque quando eu olho para o Sermão do Monte, não somente para o Sermão do Monte, mas para toda a palavra, eu percebo que o Senhor nos chama a uma vida de santidade, uma vida de integridade, aonde nós vamos viver os valores do reino, e é a partir dos valores do reino que nós traçamos a nossa vida e pautamos a nossa vida. A nossa vida, ela nunca pode ser pautada pelo erro. O erro, ele nunca é o ponto de partida para a construção da nossa vida, muito pelo contrário. O crente, ele pauta a sua vida a partir daquilo que é certo, a partir daquilo que é a verdade. E aí, se você pegar essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio, é a linha de raciocínio que vem desconstruindo inúmeros valores da nossa sociedade, como: vamos legalizar as drogas. Vamos abrir a porteira para tudo quanto é coisa ruim, porque elas já estão aí. Você consegue perceber? Nós não podemos ter como ponto de partida aquilo que está errado. É interessante porque Tiago, ele levanta uma bola aqui muito interessante para nós. Tiago pergunta, e ele começa o texto levantando essa pergunta: olha, de onde vêm os grandes problemas da vida? Em suma, é isso que ele está perguntando. Se puder colocar o versículo 1 aqui para nós, Júlio, eu agradeço. O versículo 1. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Pode deixar esse versículo aí. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde?
É interessante a provocação de Tiago aqui. De que lugar? Se não dos prazeres que guerreiam no coração de vocês. Porque ele trabalha aqui a ideia de carne como centro dos desejos. E nós, nessa cultura ocidental, podemos trazer muito bem a ideia de coração aqui. O nosso coração, ele tem os seus desejos e as suas inclinações. E, irmãos, eu vou dizer para vocês, sabe o que seria de mim se eu me deixasse levar pelas inclinações do meu coração? Irmãos, eu não estaria aqui. E é interessante porque Tiago, ele fala, olha, vocês cobiçam, ou seja, vocês almejam e vocês não têm nada, vocês matam, vocês têm inveja e vocês não conseguem absolutamente nada, vocês vivem lutando, vocês vivem fazendo guerras, está tudo errado, vocês não têm nada porque vocês não pedem corretamente. O nosso coração, ele precisa de transformação. Nós carecemos de um Salvador. Porque se nós nos deixarmos levar pelas inclinações do nosso coração, você se lembra das palavras de Paulo? Maldito homem que sou. Nós correremos para longe de Deus. Por mais que no coração do homem, como dizia Agostinho, há um vazio do tamanho de Deus, e o homem anela por Deus, é verdade, mas o nosso coração, ele está também numa corrida desenfreada para dar vazão aos seus desejos, às suas ambições. Nós precisamos de um Salvador. Conflitos, guerras, discordâncias, isso é uma realidade da vida. É interessante porque Tiago, ele levanta essa questão aqui, que as guerras, as contendas, as dissensões, elas existem porque o nosso coração está distante de Deus. Nós temos ambições aqui dentro que precisam ser confrontadas à luz do Evangelho. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que ambicionamos aquilo que nós tanto queremos? Por que a gente tem buscado tanto determinadas coisas? A gente precisa olhar para os desejos do nosso coração à luz do Evangelho. Porque por trás de cada desejo há uma motivação. E às vezes, por trás de determinadas motivações, há um vazio. E por trás de muitos vazios, há um pecado. Eu não estou querendo dizer que todos os desejos são pecaminosos. Não, muito pelo contrário. Mas existem desejos que nos levam, segundo o texto de Tiago, a guerras, a contendas, a divisões, a ciúmes. Outro dia, conversava com uma pessoa e ela dizia algo assim para mim, estou passando por um problema assim, assim, assado, e as viagens que eu faço, às vezes me conectam, eu conheço pessoas assim, que são muito diferentes. E essa pessoa, ela levantou uma questão para mim que foi interessante. Ela disse, eu estou passando por um problema, mas todo mundo da minha família é assim. Olha só. Quando uma pessoa fala isso, o que ela está querendo dizer? Eu sou assim, mas tem uma justificativa. É porque na minha família todo mundo é assim. Ou seja, ela está chancelando seu erro e se isentando de uma culpa, né? Todo mundo é assim, então eu não posso fazer nada, porque todo mundo é assim. Só que é interessante porque quando chegar o julgamento final, quando a gente comparecer diante de Deus, Deus não vai pegar você e sua família. Vai ser você diante de Deus. Serei eu diante de Deus.
Nós somos protagonistas da nossa própria vida. Nós responderemos pelos nossos pecados. Nós compareceremos diante de Deus, o justo juiz, que julgará a nossa vida à luz daquilo que nós fizemos, das escolhas que nós tomamos. E aí entenda, muitas vezes a gente culpabiliza o outro pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pelo nosso problema, mas nós precisamos assumir os nossos erros. Você percebeu o que o texto diz aqui? Deus resiste aos soberbos. As pessoas, elas estão andando para longe de Deus. Elas têm desejos obscuros, desejos ruins. Elas não podem ser contrastadas, elas não podem ser, olha, você está errado, hein? Você não pode dizer isso. Por quê? Porque as pessoas se ressentem. Não pode mostrar meu erro. Olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Os conflitos, eles podem existir em qualquer lugar, mas a Bíblia, ela nos mostra que a raiz dos conflitos, das divisões, é o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, mas nos separa também dos outros. O pecado, ele nos leva a buscar os nossos próprios interesses, ao invés dos interesses do próprio Deus e os interesses dos nossos irmãos. Mas a boa notícia é que Deus, ele tem uma solução para o problema do pecado. Deus, ele oferece para mim e para você sabedoria para nós lidarmos com os conflitos de uma maneira em que nós possamos honrar a Deus e resguardar os outros. Tiago, dos versículos de 1 a 3, ele em primeiro lugar, ele fala a respeito da raiz dos conflitos. De onde vêm as guerras? De onde vêm as divisões? Ele responde que a raiz dos conflitos é o desejo egoísta que habita no nosso coração. Versículo 1 e versículo 2. E quando eu e você cedemos a esses desejos egoístas, eles nos levam a lutar e a fazer guerras. Mas mesmo quando nós pedimos a Deus, muitas vezes nós não recebemos o que queremos, porque nós pedimos com motivos equivocados. Pedimos mal. Você viu o que Tiago fala aqui no final do versículo 2? Nada tendes, porque não pedis. O versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem coisas que você e eu temos pedido e que Deus tem dito não, porque isso não vem de mim para você. Eu não quero isso para você. Mas o texto, ele continua, e nos versículos de 4 a 10, Tiago apresenta essa solução divina para os grandes conflitos da vida. Tiago, no versículo 4, ele fala, olha, a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui? Olha, o mundo, ele vai apresentar coisas incríveis e fantásticas para você. Coisas extremamente sedutoras que vão ao encontro do seu coração. E se você se deixar levar, você vai para um caminho muito distante. É um caminho que Deus não tem para você. Por isso, esteja atento, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aí entenda, meu irmão e minha irmã, aqui não é o fato de que a gente precisa se isolar do mundo, que a gente não pode fazer determinadas coisas. Não, por favor. Não é isso.
não é um convite a uma vida moralista, esteticamente, que apresenta assim você como alguém que é dissociado do mundo, um cara chato que não faz nada. Não, não é isso. Mas é ser alguém que não é conduzido e motivado pelos prazeres dessa vida, mas é alguém que tem como grande desejo do coração agradar a Deus com aquilo que faz. Alguém que é amigo de Deus, alguém que vive por meio do Senhor, alguém que é conduzido por Deus, alguém que é capaz de dizer não a coisas que parecem ser muito óbvias, porque quer agradar ao seu Senhor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Há tempos atrás, quando estava plantando a nossa igreja, eu tinha uma empresa. Eu era publicitário, eu sou publicitário, eu tinha uma agência de publicidade. Eu tinha um salário, uma renda. E chegou um momento na plantação da igreja em que eu precisava me dedicar, precisava entrar, mergulhar de cabeça. E eu fiquei diante de uma situação onde eu tinha uma decisão importante a ser tomada. Eu entendia claramente que eu tinha um direcionamento de Deus, que eu precisava deixar a empresa e investir na igreja, no meu chamado. Irmãos, aquilo num primeiro momento foi difícil, sabe por quê? Porque a gente faz conta, não é? A gente faz conta. E aí eu falei assim, não, quer saber, eu não vou fazer conta não. Eu me lembro de eu chegando em casa e falando com a minha esposa, olha, vou sair do trabalho e vou me dedicar à igreja. E a minha esposa foi a primeira a me incentivar a isso. Ok, André? Vamos, Deus vai nos dar condições. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ligando para a NET, olha, não estou fazendo propaganda não. Eu tinha um plano assim, sabe aquele plano que tinha todos os canais? Eu ligando para a NET falando, moça, tira tudo, deixa só a Rede Globo, entendeu? Deixa só aí Manchete, nem lembro se tinha Rede Manchete, né? Tira tudo, só o plano mais básico. E aí eu comecei a mexer em coisas que eram muito caras para mim. Só que, preste atenção, se eu fosse me deixar levar pelas minhas conveniências, pelos meus prazeres, o que isso estaria falando a meu respeito? Que os meus prazeres, eles são mais prioridade para mim do que o Senhor. Consegue entender? E eu não quero aqui bancar uma de santo, porque eu não sou. Mas existem áreas da minha vida hoje que eu reconheço e que eu tenho lutado pedindo ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça, me dá discernimento. E essa é uma luta que todos nós cristãos vamos passar sempre. Pai, aonde eu estou dizendo não para o Senhor, me mostra. Porque a amizade do mundo é inimiga do Senhor. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Nós só temos essa vida. Deus nos colocou aqui. E a gente precisa remir o tempo. E saber contar os nossos dias com sabedoria. Aproveitar a nossa vida. Não para os nossos belos prazeres e tão somente isso, mas a gente precisa se colocar nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor, ok, como eu posso viver a vida que o Senhor verdadeiramente quer para mim? Sabe qual é o problema, irmãos?
é que às vezes, no fundo, a gente acha que a vida que Deus quer para nós é uma vida chata. É uma vida insossa. E sabe o que isso diz? É que nós, muitas vezes, somos grandes amigos do mundo. Porque se nós não tivermos um desejo genuíno e verdadeiro de viver a vontade de Deus e descansar nessa verdade de que a vontade de Deus para mim é algo bom, é algo maravilhoso. Irmãos, coitado de mim. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu sei o que é melhor para mim e não Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo que as minhas opções, as minhas escolhas são muito melhores do que as escolhas que Deus tem para mim. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Eu preciso dizer uma coisa aqui, fazer uma pergunta muito séria para você. Você tem, por meio da sua vida, a sua vida hoje, ela é uma plataforma para que Deus, a partir da sua vida, abençoe outras pessoas? Ou você é uma pessoa que está tão fechada para si mesma, para os seus problemas, que não há espaço para servir e abençoar? Será que você hoje é alguém que só consegue olhar para si mesmo e ver apenas os seus problemas, ver apenas as suas prioridades? Ou você é alguém que tem procurado entender e discernir o que Deus deseja fazer a partir de você? Se Deus te pedisse hoje o seu Isaac, se Deus te pedisse hoje algo que é muito caro a você, vou dizer uma coisa séria aqui, tá, gente? Tem vezes que Deus pede, mas tem vezes que Deus toma. Tem vezes que Deus pede, tem vezes que Deus toma e tem vezes que Deus arranca. Deu para entender? E às vezes é duro, porque Deus nos deixa assim, sabe, numa situação que a gente fala, cara, o que vai ser de mim agora? Agora, você vai viver pela fé. E você vai entender que Deus é seu amigo, que Deus é o seu Pai, e que Deus verdadeiramente tem o melhor para você. Tem vezes que Deus pede, tem vezes que Deus toma, mas tem vezes que Deus arranca. O texto continua e a solução divina para os nossos problemas está aqui no versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o que Tiago está falando aqui. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Já parou para pensar sobre isso? Olha, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero te conhecer. Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu passei um tempo no Rio Grande do Norte fazendo um avanço missionário. Fiquei um mês no Rio Grande do Norte e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei com aquele sotaque, eu voltei falando, cantando. A Soninha essa semana estava em Maceió e eu falei, olha que terra boa, uma terra que o pessoal fala cantando também. E eu voltei assim, falando, cantando, mas por quê? Porque eu convivi tão de perto com aquelas pessoas que os trejeitos delas entraram sem eu sentir. E é assim quando a gente passa tempo com Deus. Os valores do Senhor entram na nossa vida. E aquilo que era tão difícil para nós se torna fácil. Começa a se tornar algo normal.
A gente começa a amar, a gente começa a ajudar, a gente começa a abençoar, a gente começa a se preocupar, a gente começa a não olhar mais para o nosso próprio umbigo, mas a gente quer participar daquilo que Deus está fazendo, porque Cristo se torna Senhor da nossa vida e do nosso coração. Consegue entender? O versículo 8, ele é um chamado urgente para mim e para você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Mas há um outro chamado também. Purificai as vossas mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Olha, há quanto tempo você não fala com Deus? Mas entenda, eu estou falando aquela conversa de verdade. Aquela conversa séria. De abrir o seu coração e falar: Senhor, não estou entendendo porque isso está acontecendo. Não estou entendendo isso. Senhor, eu não estou gostando disso. Senhor, isso está me fazendo mal. Senhor, vacilei nessa área, pequei nisso, tenho pecado nisso. Abrir o coração. Saiba de uma coisa. Quando você fala com Deus, a sua oração ela não fica perdida nesse teto. Ela não fica perdida ali dentro do seu quarto. Quando você fala com Deus, a sua oração vai direto ao encontro do coração de Deus. Tiago, ele nos chama, ele nos adverte, em terceiro e último lugar, dizendo que a sabedoria divina pode nos ajudar, nos ajudará a lidar com os nossos problemas. Tiago, ele fala aqui no versículo 11, ele nos adverte: olha, não fala mal dos outros, não semeia discórdia, não julga as pessoas. Ele fala: olha, existe apenas um legislador e um juiz que é Deus, então Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para destruir. Portanto, não se coloque no lugar de Deus. Em outras palavras, é isso que Tiago está falando. Você não é Deus, não se coloque no lugar de Deus. Ele é legislador, Ele é juiz. Quanto a mim e a você, o que nos compete? O que compete a nós fazermos? Vou te dar uma dica. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, qual o resumo da lei e dos profetas? E Jesus, ele diz: olha, ama a Deus com tudo que você pode. Força, alma, entendimento, oração, tal. Isso é 50%. Tem os outros 50%. Ama o que, pessoal? Ao teu próximo, como a ti mesmo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Vou falar uma coisa muito séria, tá? Muito séria. Existem pessoas próximas a nós que são muito difíceis de serem amadas. E às vezes nós vivenciamos grandes guerras e contendas porque a gente não sabe amar essas pessoas. Tiago, ele nos dá uma dica aqui. Se achegue a Deus e Deus vai se achegar a você. Preste atenção. Você precisa da sabedoria do alto. E você não vai ter a sabedoria de Deus estando longe de Deus. Você precisa estar perto dele. Consegue entender? Em segundo lugar, se você for olhar para essa pessoa, para essa dificuldade, de uma maneira humana e cartesiana, matemática, você vai ter inúmeros motivos para nunca mais olhar nos olhos dessa pessoa. E sabe o que vai acontecer? A contenda vai continuar. Uma guerra fria. Mas, se Deus estiver à sua frente, se você estiver próximo do Senhor, você vai receber do Senhor a sabedoria para avançar e conviver com essa pessoa que é difícil de ser amada. Você precisa de Deus. Você precisa do auxílio do Senhor. Você precisa da instrução do Senhor. Chegai-vos a Deus.
e Ele se chegará a vós outros. É interessante porque Deus nos ama tanto, 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 que Ele decidiu se achegar a nós. Ele enviou o seu Filho. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa hoje se achegar a Deus. Jesus é o caminho. Crê em Jesus de todo o seu coração. Diga: Jesus, seja o centro do meu coração. Me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso aprender a amar pessoas que são muito difíceis de serem amadas. Eu estou cercado de pessoas assim. Eu preciso de sabedoria do alto. Jesus é o caminho. Conflitos são uma realidade na nossa vida. Mas a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, que a raiz dos conflitos é o pecado que habita no nosso coração. Em segundo lugar, nós devemos nos arrepender e nos humilhar diante de Deus para recebermos a sua graça e a sua sabedoria. Em terceiro lugar, nós devemos resistir ao diabo e nos submeter a Deus em todas as áreas da nossa vida. Há uma luta, há uma batalha sendo travada. Você precisa resistir e se submeter a Deus. Em último lugar, nós devemos confiar em Deus como o único legislador e juiz e não nos colocarmos em seu lugar. Jamais nós devemos nos colocar ou nos tentar colocar no lugar de Deus. Ele é Senhor. Por isso se submeta a Deus. Eu queria que a gente hoje orasse por isso. Contendas, conflitos. Isso é uma coisa aqui muito séria. Tem gente que está vivendo uma guerra há muito tempo. Há muito tempo. Está na hora disso parar. Quem sabe hoje não é o dia de você colocar verdadeiramente diante de Deus: Senhor, eu preciso que essa guerra pare. Eu preciso que essa guerra cesse. Talvez hoje você reconheça que muitos dos seus problemas têm origem aqui no seu coração, que te levou a tomar decisões erradas. Hoje é dia de você orar por isso também. Senhor, enche meu coração com a tua presença. Eu quero aprender a tomar decisões corretas. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho. Vamos orar por isso? Contendas e direção. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã existem irmãos aqui que precisam ver essa guerra sendo acabada. Ver esse conflito sendo deixado para trás. Existem pessoas aqui que têm vivido uma luta há tempos, Pai, e não sabem como vencer isso, não sabem como terminar essa guerra, não sabem como acabar com esse problema. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja dando da tua direção para essa pessoa. Ó Deus, existem pessoas aqui nessa manhã que têm experimentado situações muito difíceis, porque se deixaram levar pela inclinação de seus corações. Ó Deus, vem encher o nosso coração com a tua presença. Que Cristo assuma o leme da nossa vida, do nosso coração. Nós queremos ser cheios do Senhor, cheios da tua presença, Pai. Nós somos teus filhos, nós somos amados, nós fomos aceitos. Mas nós queremos, ó Deus, que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, mas sim, ó Deus, o nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existem pessoas aqui, Pai, nessa manhã,
que precisam dessas duas coisas, que precisam descansar no Senhor, aprender do Senhor, se libertarem das guerras, dos conflitos, deixar isso para trás e viver a nova direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Faz isso, Pai. É o nosso pedido. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém.